Olá! Nesta unidade, vamos introduzir o conceito de derivada. O conceito de derivada é muito importante para que possamos compreender com bastante clareza o comportamento de uma função. Então, vamos iniciar a aprendizagem desse conceito mostrando um problema que vai motivar a sua definição. Vamos começar estudando uma figura bem conhecida de todos nós, que é a circunferência. Vocês sabem que, essencialmente, existem apenas dois tipos de retas que cortam a circunferência. Uma é a reta secante, como essa reta H aqui, né? Que corta a circunferência em dois pontos. E a outra é a reta tangente, né? Como essa reta G aqui, que corta a circunferência em um único ponto. Uma propriedade bem interessante que a circunferência tem é o seguinte: se você pegar esse ponto A aqui e começar a dar um zoom nessa figura, bem próximo desse ponto A, olha só o que vai acontecer. Estão vendo? Qual é a impressão que a gente tem dessa figura olhando ela desse jeito agora? Parece que essa figura aqui é uma reta, né? Se eu tivesse começado esse vídeo assim, né, vocês certamente iriam achar que essa figura é uma reta, né? Mas na verdade a gente sabe que é uma circunferência. Então, olha só, quando a gente vai dando um zoom na circunferência próximo desse ponto A, a gente percebe o quê? Que localmente, né, bem próximo desse ponto A figura parece com uma reta, né? Agora, aquelas duas retas que eu tinha apresentado antes, todas as duas passavam por esse ponto A, né? Na opinião de vocês, qual daquelas duas retas vai se aproximar mais dessa figura que você está vendo aqui? A da reta que é secante no ponto A e no ponto B, ou da reta vermelha que é tangente no ponto A? Então, vamos tirar o zoom aqui de novo e vamos colocar as duas retas. Bom, vai ser a reta vermelha, certo? Vamos checar isso, né? Então, vamos dar um zoom. E vocês estão vendo que, de fato, ó, a reta que é vermelha, né, ou seja, que é a tangente, né, ela fica bem mais próxima da linha do círculo, né, do que a reta em preto. Tá vendo? Vou tirar aqui um pouco do zoom, ó, e aí isso fica bem mais nítido, né? Quando você pega a reta vermelha, né, ela quase que dá a impressão de que fica em cima, né, da linha azul, né? Bem diferente da reta secante, né? A reta secante aqui, a posição dela é bem diferente da posição da linha do círculo quando a gente está próximo desse ponto A, né? E isso é uma característica das retas tangentes ao círculo, né? Quando você pega uma reta tangente a um círculo, né, a uma circunferência, num ponto, né, o comportamento dessa reta próximo desse ponto fica muito parecido com o da linha do círculo mesmo. Então, de todas as retas que passam pelo ponto A, né, aquela que mais vai se aproximar
né, do desenho da linha do círculo nas localidades desse ponto A vai ser exatamente a reta que é tangente no ponto A. Existe uma maneira bem interessante de você transformar esta reta secante que passa por esses pontos A e B nesta outra reta tangente no ponto A. Basta que a gente faça o seguinte, que a gente pegue o ponto A aqui, né? A gente deixa ele fixo, né? E esse ponto B, a gente vai arrastando ele ao longo da circunferência em direção ao ponto A. A gente pode fazer isso, né? E aí você vai vendo que a reta secante, ela vai se aproximando cada vez mais da reta tangente, né? Eu poderia fazer isso também indo pelo outro lado, né? Ou seja, pelo lado... Primeiro eu vim aqui pelo lado direito, né? Subindo aqui pela circunferência, me aproximando do A pela direita aqui, né? Mas eu poderia também me aproximar do A pela esquerda, né? Então, quando o B vai se aproximando do A pela esquerda, olha lá, a reta secante, ela vai ficando cada vez mais parecida, né, com a reta tangente. Bom, então aqui vocês estão vendo que nessa dinâmica, né, de fazer a reta secante virar a reta tangente, eu utilizei bastante aquela palavra se aproximar, né? Se aproximar pela direita e pela esquerda, né? Então vocês estão vendo que o conceito de limite ele está incluído aqui nesse raciocínio que nós estamos fazendo. Porém, aqui a gente ainda não está trabalhando com funções, mas o nosso objetivo agora vai ser tentar reproduzir essas construções no âmbito das funções reais. Bom, agora nós vamos escolher uma curva que seja o gráfico de uma função. Eu escolhi essa função polinomial de grau 3 aqui. O gráfico dela é dado por essa curva em azul. E aí eu marquei esse ponto A. Vamos dar um zoom em torno desse ponto A e analisar o que acontece com a cara do gráfico dessa função. Então vocês estão vendo que a aparência do gráfico, quando a gente dá esse zoom, também próximo aqui desse ponto A, está aparecendo uma reta, né? E aí a gente pode se perguntar, qual reta que vai se aproximar mais, né, dessa figura aqui, né, nas proximidades do ponto A. Então o que a gente pode tentar fazer, né, é repetir aquele procedimento que a gente fez para o círculo, né, de traçar uma reta secante e ir fazendo aquele ponto, aquele segundo ponto de interseção, deslizar ao longo da curva em direção a esse ponto A. Então nós vamos fazer isso agora. Bom, então o que eu fiz aqui? Eu considerei uma reta que passa por esse ponto A do gráfico e por um outro ponto E também contido no gráfico. Aqui nós sinalizamos por D e por F as projeções desse ponto E no eixo X e no eixo Y. Fiz a mesma coisa para esse ponto A do gráfico, que vai ficar parado ao longo de toda a dinâmica que nós vamos realizar aqui.
Nós também estamos indicando por H a diferença do número que aparece aqui no ponto D pelo número que aparece aqui no ponto B. Bom, o número que aparece aqui em B é 1 e o que aparece aqui em D é 3,4. Então, essa diferença está dando 2,4. Né? Essa diferença vai ser sinalizada pela letra H. O que a gente vai fazer aqui é movimentar esse ponto E ao longo do gráfico em direção ao ponto A. Quando a gente fizer isso, essa reta secante ao gráfico, né, que passa por esses pontos A e E, ela vai mudando, né, e também essa diferença, né, do número que aparece aqui em D pelo número que aparece aqui em B vai diminuindo cada vez mais para zero também. Tá? Então vamos analisar isso, né? Então a gente está vendo que a reta ela vai deslizando e o valor do H ele vai se aproximando cada vez mais de zero. E aí essa reta secante que a gente está considerando aqui, ela vai ficando cada vez mais próxima de uma certa reta que nós vamos desenhar aqui agora. Bom, então, essa reta para a qual a secante estava se aproximando é essa reta que eu desenhei aqui em vermelho, certo? Passando pelo ponto A. Observe que a reta secante, conforme eu faço o ponto E se aproximar cada vez mais do A, ou seja, né, equivalentemente, fazendo esse número H aqui, que dá a diferença do número D para o número B, tender a zero, né, essa reta secante ela vai se aproximando cada vez mais da reta vermelha. Reparem que esse comportamento também é observado quando a gente começa com o ponto E à esquerda do ponto A, tá certo? Ou seja, quando essa diferença do valor que aparece aqui no D pela que a gente tem aqui em B, ela é negativa, né? Se eu pegar aqui o D à esquerda do B, a diferença desse número aqui pelo número que aparece aqui no B vai ser negativa, porque o D está à esquerda do B. Se a gente faz o H tender a zero nessa situação aqui, a gente também observa que a reta secante, da mesma forma que antes, vai se aproximar cada vez mais da reta vermelha. Bem, essa reta vermelha aqui, que é, digamos assim, o limite das retas secantes, né, quando esse H aqui, essa diferença, vai para zero, é o que a gente chama de reta tangente ao gráfico da função nesse ponto A. Bom, que vantagem podemos verificar em calcular retas tangentes a gráficos de funções? Quando você está estudando uma função, o cálculo do seu valor pode ser dado por uma fórmula que seja um pouco complicada, né, de se utilizar. Até mais do que essa daqui, né? A gente pode ter uma função cuja fórmula envolva senos, cossenos, logaritmos, exponenciais, né? E aí o que acontece? Quando você tem uma reta tangente ao gráfico de uma função em um determinado ponto, né, nas proximidades desse ponto,
os valores da função, né, e os valores dados por essa reta aqui, né, por essa função afim, eles vão ser muito próximos, porque os dois desenhos, né, das duas curvas estão muito próximos aqui, né? Então, o que acontece? Se você pegar um valor de x muito próximo aqui desse 1, por exemplo, né, que é o x desse ponto A, né, quando você for calcular a imagem aqui, tanto pela função f como pela função afim, né, dado por essa reta tangente aqui, o gráfico, vão ser valores muito próximos, né? E aí é que tá, né? Você calcular a imagem desse número aqui, que está muito perto de 1, usando a fórmula da função afim, é muito mais fácil do que usando a fórmula da função f, né? Sendo assim, compensa, né, você utilizar a função afim para calcular um valor que vai ser muito próximo do valor da imagem da função f, né, com um erro muito pequeno. Então, por exemplo, se você pegar aqui 1,01 e calcular a imagem pela função f, você vai obter esse número aqui, 2,1089898. Já se você calcular usando a reta, né, substituindo 1,01 aqui no lugar do x, você vai encontrar esse número, 2,109. O erro que se comete em calcular a imagem pela reta, ao invés de se calcular pela fórmula da função, é esse daqui, né? Ou seja, é um erro bem pequeno, né? É um erro menor do que 1 milésimo. Então, se você quiser calcular imagens, né, de uma função, né, com um erro razoável, né, vale a pena você calcular uma reta tangente, né, e você passar a utilizar essa reta tangente nas proximidades aqui do ponto de tangência, porque aí os erros que a gente comete ao fazer isso vão ser erros pequenos. Bom, então vamos organizar todas essas ideias que nós discutimos. Aqui eu tenho o gráfico da função f em azul, o ponto A, que a gente fixa, né, com coordenadas Azinho, f de Azinho. Temos aqui uma reta secante que passa pelo ponto A e por um outro ponto E, né, com coordenadas A mais H e f de A mais H. Né? E aí lembramos que essa diferença aqui desse número para esse dá exatamente H. E nós temos também a reta tangente em vermelho. Né? Meu objetivo aqui é descobrir qual é o coeficiente angular dessa reta tangente. Bem, o coeficiente angular da secante, né, pode ser calculado como? A reta secante, ela forma com o eixo dos x, né, esse ângulo alfa, que é a mesma amplitude desse ângulo aqui. A gente sabe que o coeficiente angular de uma reta é igual à tangente do ângulo que a reta forma com o eixo dos x. Então vai ser a tangente desse ângulo alfa. Nesse ângulo retângulo, a tangente de alfa pode ser calculada como cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é essa medida aqui, né, desse lado. Bom, essa medida é exatamente igual a essa aqui, né, sinalizada no eixo dos y. Essa medida é exatamente a diferença entre esses dois números, né, f de A mais H e f de A. Então,
A gente vai escrever aqui, né? A medida do cateto oposto. E a medida do cateto adjacente é esse comprimento que eu estou sinalizando aqui, né? Que é exatamente H. Então, esse é o coeficiente angular da reta secante. Para obter a reta tangente, o que a gente faz? Né? O que a gente faz é pegar esse H aqui e fazer ele tender a zero. Né? Quando a gente faz isso, esse número que está aqui, A mais H, ele vai deslizar em direção ao número A. E aí esse ponto E, ele vai deslizando ao longo do gráfico, né? E a reta secante, ela vai deslizando também em direção à reta tangente, certo? E aí, no limite, quando o H tende a zero, essa reta secante, ela vai tender para a reta tangente. Portanto, o coeficiente angular da reta secante, ele vai tender para o coeficiente angular da reta tangente. Então, se eu quero calcular o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da F no ponto A, eu tenho que pegar o coeficiente angular da reta secante, né, e fazer esse H tender para zero. Podemos, então, escrever a seguinte definição. Nós vamos dizer que uma função f é derivável em um número a que está no seu domínio se existir e for finito o seguinte limite, né? Ou seja, o limite de f de a mais h menos f de a sobre h quando h vai para zero. Ou seja, o limite de quando h vai para zero do coeficiente angular daquela reta secante que nós acabamos de falar. Esse número, f' de a, vai ser o que a gente vai chamar de derivada da função f nesse número a. A interpretação geométrica da derivada da f no ponto A é que esse número é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto onde x é igual a a. Quando a derivada de uma função existir em todos os pontos de seu domínio, então nós vamos dizer simplesmente que essa função ela é derivável.